Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a leitura da carta aos Gálatas, nosso quinto encontro, do capítulo 2, do versículo 15, até o capítulo 3, do versículo 5. É a fé que salva. Ouçamos primeiramente o nosso texto. Jesus Cristo é o centro da vida. Nós somos judeus de nascimento e não pagãos pecadores. Sabemos, entretanto, que o homem não se torna justo pelas obras da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Nós também acreditamos em Jesus Cristo, a fim de nos tornarmos justos pela fé em Cristo, e não pela observância da lei, pois, com a observância da lei, ninguém se tornará justo. Nós procuramos tornar-nos justos em Cristo, mas também somos pecadores como os outros. Então, será que Cristo estaria a serviço do pecado? Claro que não. De fato, se eu reconstruo o que destruí, eu próprio me torno culpável. Quanto a mim, foi através da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui morto na cruz com Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. E esta vida que agora eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Portanto, não torno inútil a graça de Deus, porque se a justiça vem através da lei, então Cristo morreu em vão. Capítulo 3, versículo 1, até o versículo 5. A experiência dos Gálatas. Gálatas insensatos. Quem foi que os enfeitiçou? Vocês que tiveram diante dos próprios olhos uma descrição clara de Jesus Cristo crucificado? Respondam-me somente uma coisa. Foi por causa da observância da lei que vocês receberam o Espírito? Ou foi porque vocês ouviram a mensagem da fé? Vocês são tão insensatos a ponto de ter começado com o Espírito e agora terminar na carne? Foi em vão que fizeram tantas experiências? Se é que foi em vão. Aquele que dá a vocês o Espírito e realiza milagres entre vocês, será que ele o faz por causa da observância da lei? Ou é porque vocês ouviram a mensagem da fé? Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. É a fé que salva. Capítulo 2, versículo 15. Afirma São Paulo: nós somos judeus de nascimento e não gentios pecadores. Paulo sabe, como Pedro e os judeus cristãos, que ele é um judeu de nascimento e que, sendo assim, isto lhe confere um certo destaque, pois os judeus têm a filiação, a glória, a presença de Deus,
a legislação e o culto, como as promessas. Nos fala São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 9, do versículo 4 ao versículo 6. Ao contrário, os pagãos são pecadores. Os gentios não cumprem a lei e nem conhecem a lei. O judeu sabia que entre os gentios era impossível ter zelo pela observância da lei. Mas Paulo declara que as obras da lei são incapazes de justificar o ser humano diante de Deus. Mas somente a fé justifica. É a fé. E esta fé é comum tanto a judeu quanto aos gentios, todos centrados em Cristo Jesus. A fé é professar que se crê em Jesus Cristo. É uma adesão ao Messias esperado. É uma união à sua pessoa e uma união à sua palavra. E é em unidade com Ele que se obtém a salvação. Capítulo 2, versículo 16. No entanto, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E nós cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Os judeus que observavam a lei achavam que pela observância possuíam méritos diante de Deus, que garantiriam a salvação deles. Paulo diz que não há justificação por parte do ser humano. Nenhum ser humano que observa a lei pode se salvar. A lei coloca às claras o pecado humano, a sua transgressão. E mesmo sendo o observador fiel da lei, ele não tem garantia de salvação. O que salva é a fé. Mas que fé? Aquela centrada na pessoa de Jesus Cristo. Cristo, ao morrer na cruz, por pura graça divina, nos deu a salvação por meio do sangue redentor do Cristo. Se a salvação vem pela fé, então tanto judeus como gentios são salvos pelo mesmo caminho. A salvação não vem pela lei, mas pela fé em Jesus Cristo e nossa união e comunhão de vida com Ele. A nossa salvação vem pela gratuidade de Jesus Cristo, que na cruz nos justificou. A nossa justificação passa por Jesus. Capítulo 2, versículo 17. E buscando ser justificados em Cristo, se descobrimos também nós somos pecadores, não seria então Cristo o ministro do pecado? Cristo Jesus não é ministro do pecado. E que a justificação pela fé faria de Cristo um servidor do pecado. Pois tanto os judeus como os pagãos queriam ser justificados por Cristo. Quando abraçaram a fé, eles participam dessa fé em Cristo. Eles participam dessa justificação de Cristo. Porque todos estavam no pecado. Como vimos na carta aos Hebreus e na segunda carta aos Coríntios, aquele que não cometeu pecado se fez pecado, assumindo nossa miséria para redimi-la em seu corpo de morte. Capítulo 2, versículo 18. De fato, se eu volto a construir as coisas que havia destruído, aí sim eu me mostro transgressor. Os que rejeitam
a justificação por Cristo, estes são transgressores. Paulo fala da primeira pessoa do singular. Paulo imagina o caso de um judeu que destruiu a lei pela fé em Cristo, e depois de cristão quis reedificar a lei, que ele renunciou para viver da fé somente. Então ele volta ao judaísmo. O ministro do pecado não é Cristo, mas aquele que adere no início pela fé, e depois de revalidar a lei, então ele se torna transgressor, porque ele iniciou a fé em Cristo e depois volta a terminar na lei. Ele estava na lei, se converteu a Cristo, depois voltou à lei. Então, nesse sentido, Paulo diz que este é um transgressor. O texto é também uma crítica a Pedro e aos judeus cristãos, que se uniam aos gentios, mas quando chegou o grupo de Tiago, voltaram atrás, querendo reeditar a vida na lei, na observância da lei. Isso era uma transgressão da lei. Capítulo 2, versículo 19. Com efeito, pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. O cristão, pelo batismo, ao aderir à fé em Cristo, já não segue mais a lei, mas se une a Cristo pela fé. No batismo, o judeu morreu para a lei, que não justifica. A finalidade de morrer para a lei é de viver para Deus, isto é, o Pai. E a consequência é que pela fé, eu estou crucificado com Cristo. Viver a graça de Deus que nos foi dada por Jesus Cristo, e fazer esta comunhão de ser crucificado com Cristo, é a centralidade da vida do cristão. Jesus já havia morrido na cruz. E Paulo lembra, quando escreve esta carta, que naquele momento ele está crucificado com Cristo. O tempo não separa o que a fé une. Ele vive sua vida presente e crucificado com Cristo. E participa desta cruz de Cristo. A mística sempre vai tentar trabalhar essa experiência de fé, de vivenciar esses momentos fundamentais da nossa salvação, da cruz e ressurreição. Então, Cristo crucificado se torna a razão da nossa existência, da nossa comunhão total com Cristo, e participando do seu mistério no presente, nós também estamos participando da sua vida. Esta fé, ela atualiza aquilo que foi marcado na história, porque a história não consegue conter a força da salvação que ela é portadora através de Cristo. Capítulo 2, versículo 20. E já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aquele que está crucificado com Cristo pelo batismo, cujo fundamento é a fé em Cristo Jesus, no momento presente, afirma com Paulo, não sou eu que vivo, mas a fé me faz ter comunhão plena com Jesus. É Cristo que vive em mim. Diz Paulo, a vida que vivo agora, olha o advérbio de tempo, agora, na carne. Esta carne significa o ser humano debilitado, mortal, passageiro. Essa vida que eu vivo nesta carne, eu a vivo pela fé. Esta fé que me une a Cristo Jesus. A fé no Filho de Deus, Filho eterno e divino, que na cruz me amou e nela na cruz se entregou a si mesmo, livremente, gratuitamente por mim. Por cada um de nós. Cada um de nós
é fruto deste amor de Cristo na cruz. Cada um sem exceção. Isso nos dá forças. Não somos qualquer um. Cristo me amou e se entregou por mim. Amor se paga com amor. Capítulo 2, versículo 21. Não torne inútil a graça de Deus. Porque se a justiça vem através da lei, então Cristo morreu em vão. Cristo não morreu em vão. Me uno a Cristo pela fé. E esta graça de Deus que me faz participar do amor e da vida de Cristo Jesus. Eu creio. E Jesus é minha vida e salvação. Pensar o contrário e fazer inútil a graça divina é desprezar a salvação em Cristo. Não retroceder. Capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas sem juízo, quem foi que os enfeitiçou a vocês, que tinham diante dos olhos os traços bem claros de Jesus crucificado? O termo sem juízo, insensato, não visa dizer que os Gálatas têm deficiências intelectuais, nem estupidez. Mas para Paulo, parece que os Gálatas não compreendem mais as coisas, pois não compreendem que a lei é uma coisa, a fé é outra. Paulo então pergunta: quem vos fascinou? Que força do mal é esta que fascinou vocês, ó Gálatas? O Cristo que Paulo pregou foi o Cristo crucificado. Eles deveriam estar fascinados por este Cristo na cruz, pois ele é a graça que o Pai nos dá. Cristo na cruz é o penhor da justiça recebida de Deus. Para Paulo, a mensagem da cruz e da morte abrange também a Páscoa, mas são inseparáveis. O crucificado é o ressuscitado é o crucificado. Versículo 3, capítulo 3, versículo 2. Quero saber somente isto de vocês. Foi pelas obras da lei que vocês receberam o Espírito ou foi pela aceitação da fé? Paulo coloca uma questão crucial aos Gálatas. O Espírito Santo recebido, dom divino, foi recebido pelas obras da lei? Ou porque eles aceitaram a fé e se fizeram batizar? Foi a fé que os abriu à graça do Espírito. O Espírito Santo é o maior dom de amor de Deus. O Espírito Santo foi recebido pela pregação da fé, pois ao receber o dom do batismo, receberam, não foi por praticar a lei, mas pela adesão à fé em Cristo. Capítulo 3, versículo 3. São vocês tão sem juízo que começaram com o Espírito e terminaram agora na carne? A carne é voltar à lei, a circuncisão da carne. O cristão que adere a Jesus crucificado pela fé não pode depois viver como judeu, observando a lei. Isto para Paulo é falta de juízo e bom senso, com a pregação da fé que eles receberam. Capítulo 3, versículo 4. Foi em vão que vocês experimentaram coisas tão grandes? Se é que foi em vão. O que foi experimentado pela fé não cabe na observância da lei. Mas o que foi conquistado pela fé, nada é em vão. Tudo tem significado e sentido. Capítulo 3, versículo 5. Ora, aquele que lhes dá o Espírito e opera prodígios em vocês, é pela obra da lei que o faz, ou pela aceitação da fé. Deus que gratuitamente deu o Espírito Santo aos Gálatas, realizando no meio deles prodígios,
faz pela fé, pelo consentimento da fé, e não pela observância da lei e suas obras. A fé é que nos dá acesso, por meio de Jesus Cristo crucificado, e pelo Espírito Santo, dom gratuito que nos é dado e conferido pelo batismo. Então, é a fé que nos dá acesso a Jesus crucificado, é ela que nos dá acesso à salvação, sempre centrada em Jesus Cristo, que nos ensinou que o justo vive pela fé e não pelas obras da lei. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.